mercado de crédito viu nos últimos meses uma corrida de investidores a debêntures incentivadas, né? Esse movimento veio muito por conta da incerteza sobre o futuro da tributação de alguns investimentos a partir de 2026. Levadas às discussões, por exemplo, no Congresso sobre a MP 1303. O texto originalmente previa o fim da isenção, mas o parecer do relator, o deputado Carlos Zaratini, manteve os incentivos para debêntures de infraestrutura além de CRIs e CRAS. E a gente conversa agora sobre esse cenário com o Luiz Felipe Vidal, que é estrategista-chefe de macro e dívida pública da Warren. Muito bom dia para você, Luiz. Bem-vindo sempre aqui à nossa programação, né, que explica mais, então, para a gente sobre esse boom aí para as debêntures incentivadas, que tipo de risco, inclusive, esses investidores podem ter em meio à Selic, né, num maior patamar de quase 2 décadas. Muito bom dia. Bom dia, Débora. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Essa é uma legislação que ela surgiu e ela não é uma legislação nova, a gente já tem alguns anos dela e ela surge no contexto de que o Brasil ele é um país com taxas de juros elevadas e as empresas têm dificuldade de se financiar nessas taxas elevadas. Então a legislação justamente trouxe uma isenção de imposto de renda de forma que o custo de captação das empresas ficasse menor. E assim as empresas conseguem se financiar, a gente tem o desenvolvimento do mercado de capitais, o que de forma geral é muito positivo para a economia. Mas o que tem ocorrido ao longo dos últimos anos, esse movimento começa mais forte em 2024? A gente observa que, à medida que a tributação de investimentos vai evoluindo, as preferências dos investidores também vai trocando. Então a gente teve mudança na tributação de fundos exclusivos, mudança na tributação de offshores e a preferência de muitos investidores se voltou a esses instrumentos incentivados. Esses instrumentos incentivados, debêntures de infraestruturas, LCI, CRIs e CRAS, têm despertado muito interesse dos investidores e as empresas têm aproveitado esse momento para se financiar também. E a consequência natural disso é que a taxa, o prêmio, o spread, como a gente diz, sobre o título do Tesouro, começa a ficar cada vez menor, porque esse título está encontrando uma demanda bastante elevada. E o que pode explicar? Otimismo exagerado, talvez, né, com cortes futuros, simplesmente busca, né, por retorno em meio a juros altos. O que pode explicar, então? O que mais parece nesse momento, talvez um esquecimento de uma percepção de risco, Luiz? Perfeito, Débora, porque quando a gente olha do ponto de vista estritamente teórico, o título sem risco de crédito é o título do Tesouro. E o crédito privado, as empresas se financiando, elas naturalmente têm um risco de crédito. Elas têm um risco de ter um evento de crédito. O evento de crédito, por exemplo, é não conseguir pagar uma dívida, é passar por uma recuperação judicial, algum tipo de reestruturação. Então, a taxa que essa empresa vai pagar acima do título do Tesouro representa o seu risco. Só que como a gente tem uma demanda muito grande, essa demanda vai ser explicada pela preferência dos investidores em não pagar juros nesses instrumentos, na rentabilidade mais alta, nas taxas de juros que ainda estão bastante elevadas, a gente está falando de juros acima de 8% nesses títulos mais longos indexados ao IPCA. Então a gente tem uma série de incentivos que façam que a busca por esses títulos seja bem alta. Se a gente olhar, a pessoa física tem demandado muito esses fundos, desses títulos. Os fundos de infraestrutura, os fundos de incentivados têm tido captação recorde, a ponto de alguns desses fundos fecharem para captação. O que a gente quer dizer com fechar para captação? A dificuldade de encontrar ativos a preços ou a taxas interessantes para os seus cotistas, então o fundo fecha para captação, de uma forma de proteger os investidores que estão ali. Então, é uma demanda muito grande que está provocando esse aperto nos spreads, a ponto de que você chega num limite onde não é mais possível diferenciar o crédito de melhor qualidade do de pior qualidade, fica todo mundo muito junto. E eu acho que o principal risco que a gente coloca nesse sentido é que se em algum momento existir um evento de crédito ou uma empresa der o que a gente fala de um susto no mercado, a gente teria muita dificuldade de encontrar saídas. São ativos menos líquidos, muito menos líquidos que um título do Tesouro, por exemplo. Então, acho que isso está explicando bastante esse movimento das taxas bem apertadas que a gente vê no momento. Agora, Luiz Felipe, a gente tem tanto investidores pessoa física como também institucionais com esse apetite aí por risco de crédito, né, cada vez mais crescente. Em que medida essa busca por esse tipo de rendimento pode estar mascarando também fragilidades de
empresas que, por um acaso, ainda não tenham se ajustado completamente ao custo de um capital elevado? Perfeito, porque a gente está falando de uma taxa que ela está atrativa quando comparada às taxas de captação do Tesouro, mas mesmo assim são taxas de 8% de taxa real de juros. Então, empreendimentos serem viáveis com 8% de taxa real de juros, de como custo de captação, isso é um custo bastante elevado. Então, ao à medida que esse custo fica alto, essa diferenciação da qualidade do empreendimento, da qualidade do projeto, da qualidade do emissor, isso se torna cada vez mais importante. Então, o que o investidor tem que ficar muito atento nesse momento, tanto o investidor pessoa física quanto institucional, é a sua capacidade de avaliar o risco, avaliar se esse perfil de risco, correr esse risco, correr o risco de crédito, ou correr o risco de um empreendimento que muitas vezes é de um setor que o investidor não domina, não conhece profundamente, o investidor tem que verificar com cuidado se aquele risco ele é adequado para a sua carteira, é adequado para as suas preferências de investimento. É o que a gente chama em mercado de suitability, né? Então é muito importante que o investidor, nesse momento específico do mercado, onde a gente tem custos de captação que são elevados, e spreads apertados, a diferenciação entre as empresas fica cada vez menor, é importante que o investidor se esforce ou busque uma assessoria para conseguir diferenciar as empresas. Isso vai ser muito importante. Isso ocorre ao longo de um movimento do governo de tentar diminuir o tamanho desse incentivo fiscal. Vamos lembrar que a gente está falando de um volume de emissões que aconteceu em 24 e 25, que, nas palavras do próprio Ministério da Fazenda, tem prejudicado as emissões do Tesouro, tem feito com que o Tesouro se financie com maior custo e com pior qualidade. Uhum. Agora, Luiz, na sua visão, o mercado já também internalizou o cenário de Selic nesse patamar mais elevado por mais tempo, ou ainda há apostas fora de sintonia com o discurso do Banco Central? O Banco Central tem feito um trabalho excelente de comunicação. E o mercado, a gente encontrava até alguns meses atrás apostas no mercado que os juros começariam a cair já em dezembro. E isso é algo que está ficando cada vez mais escasso. Há um certo consenso no mercado que as taxas de juros começam a cair no primeiro trimestre do ano que vem. E a gente tem uma reunião essa semana, a gente tem Copom na quarta-feira. Existem alguns pontos que devem ficar no radar do investidor. O Banco Central deve manter as taxas de juros, há amplo consenso no mercado sobre isso. A atenção vai se voltar à comunicação, aquilo que o Banco Central vai trazer de elementos novos. Então, o Banco Central pode trazer uma mensagem mais dura, algo como eu vou buscar o centro da meta, ou o Banco Central pode buscar alguma sinalização que a gente chama de mais dovish, mais fraca, algo como mudar o que ele fala de manter as taxas por período bastante prolongado. O mercado também vai olhar as projeções de inflação de acordo com o modelo do Banco Central, que elas pararam de convergir a duas reuniões. Então, o mercado vai parar e analisar as taxas de inflação no modelo do Banco Central estão convergindo para o centro da meta, de forma a permitir que o Banco Central corte os juros. Então, a emoção dessa semana em relação ao Copom, ela é muito, não pela decisão, mas ela é muito mais pela comunicação que virá junto a essa decisão. Uhum. Agora, pensando, né, em setores, porque a gente sabe que o crédito corporativo ainda mostra sinais de seletividade, né? Quais setores hoje oferecem, digamos, o melhor risco-retorno, né? E onde agora, Luiz, você consegue ver um maior perigo de inadimplência ou talvez até de uma reprecificação à frente? Perfeito. O Brasil é um país carente em infraestrutura. Então, os projetos de infraestrutura se multiplicam. Então, projetos relacionados à energia, a rodovias, a ferrovias, inclusive, são projetos que são cada vez mais frequentes. A gente vê esse tipo de emissão. E a gente também consegue perceber que tanto os projetos relacionados a agro, a setor imobiliário, começam a ficar mais frequentes. Mas eu acho que aqui cabe uma diferenciação. Não seria apenas ligada ao setor, seria ligado ao empreendimento específico. Então, talvez seja o caso onde dentro do mesmo setor você tem diferentes qualidades de emissores. E aqui, por se tratar de crédito privado, cabe uma atenção especial do investidor, tentar segmentar aquilo que é crédito de melhor qualidade do crédito de pior qualidade. E é naturalmente do funcionamento do mercado. Aquele crédito de pior qualidade, ele também se financia,
mas a um custo mais caro, a uma taxa de retorno mais alta. Então, essa diferenciação, essa análise, eu acho que ela está no cerne do analista de crédito, né? Esse é o trabalho do analista de crédito, e as assessorias de investimento têm que trabalhar bastante isso com o investidor para garantir que essas decisões estejam alinhadas ao perfil de risco de cada investidor que está colocando esses títulos na carteira. Perfeito. Bom, só para poder a gente amarrar aqui o nosso papo, Luiz, olhando um pouco para 2026, até porque, né, já estamos aqui praticamente final de 2025, o Copom mantendo essa Selic, né, mais alta por mais tempo, o que isso significa em termos de custo de dívida pública e para a estratégia de alongamento, literalmente, de prazo do Tesouro Nacional? Há risco, na tua visão, de travamento de mercado de títulos ou de pressão no primário? Eu entendo que não. A gente tem um mercado de dívida pública que ele funciona muito bem no Brasil. Então, a gente tem um sistema de dealers, são instituições que são credenciadas a atuar como agentes do Tesouro, fazendo com que o mercado secundário funcione bem. A gente tem um mercado secundário que é bastante dinâmico no Brasil. Eu acho que o maior risco que a gente tem, ele não vem do fundamento, do funcionamento do mercado de títulos público. O maior risco que a gente tem é um risco fiscal. Estando com taxas de juros elevadas por um período longo, são muitas emissões de custo caro que o Tesouro coloca dentro do estoque da dívida. Então é natural que em alguns momentos a taxa de juros suba, que a taxa desça, mas manter a taxa elevada por período muito longo, isso acaba custando mais caro no estoque da dívida. Então, acho que talvez seja essa a preocupação. É uma preocupação que muitas vezes a gente observa menos. A gente tem muita a tendência a olhar o resultado primário e menos ao resultado nominal. O resultado nominal é aquele resultado que inclui os juros. E os juros têm sido crescentes. Então, 2026 é um ano que, do ponto de vista de financiamento da dívida, como ela é em moeda local, por investidores locais, isso fica bastante fácil, bastante garantido para o Tesouro, mas em termos de custo, e essa é uma preocupação mais fiscal do que de mercado, isso começa a acender um sinal amarelo. Então, em algum momento, a gente vai ter que trabalhar uma pauta econômica capaz de reduzir os juros de forma estrutural para que a gente não tenha uma dívida tão cara no Brasil. Perfeito. Quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. Conversamos com o Luiz Felipe Vidal, estrategista-chefe de macro e dívida pública da Warren. Um ótimo dia para você, Luiz. Até uma próxima. Um ótimo dia. Foi um prazer, Débora. Até mais.